é preciso cuidar do emocional também, principalmente, né? Porque a gente está há quantos meses? Há, sei lá, 10 meses ou 9 meses sobre um tiroteio de pânico, né? Pessoas Leda, morrendo, número de mortes. Todo dia tem na TV, 3 vezes ao dia, no mínimo, número de mortos, número de casos, número disso. E durante meses as televisões não deram o número de recuperados. Foi preciso ter um movimento, alguma televisão começar, outra implicar, para isso virar uma notícia. A notícia era só Leda, a morte. Leda, eu tenho, enfim, eu tenho um pai que é jornalista, seu colega de profissão, É, e ele me transmite sempre uma coisa que eu acho que é a visão mais correta que eu tenho da imprensa, né? A imprensa, ela deve ser uma vidraça, ela deve permitir que você observe por meio dela. Então ela deve ser uma forma que permita pessoas observarem os fatos como eles são. Ela não pode ser algo que tenha versões, opiniões, a não ser que seja um editorial. Se for um editorial, aí você dá a sua opinião. Mas se não for, ela deve ser um observatório. é. Então, como observatório, ela deveria dar as informações de forma isenta, apartidária. Então você deveria falar, olha, morreram 170 mil pessoas, mas se recuperaram 6 milhões. Não Sim. é? Esse é o Então, jeito correto. É o essa é a jornalismo que eu forma, acredito. pelo menos É o ética, jornalismo pelo que eu acredito. menos adequada de se fazer É, jornalismo, né? De se dar uma notícia. Então, quando a gente faz isso, a gente informa a população, a gente diz, olha, não é uma doença desprovida de risco, mas, pessoal, calma, não é também o fim do mundo, ok? Então, eu acho que isso teria evitado que a população ficasse num estado tal de pânico que provocou, dentre outras coisas, as mortes indiretas pelo Covid. Então, nós tivemos pacientes em quimioterapia que abandonaram o tratamento, com medo de adquirir Covid. pegar o Covid. Pacientes que talvez pudessem ter tido um diagnóstico precoce de câncer e que evitam de fazer seus exames, e aí quando vão descobrir o câncer já está avançado, vai demandar um tratamento mais invasivo, mais agressivo, mais caro, com menor sucesso. Nós temos os transtornos psicológicos propriamente ditos, então as taxas de suicídio, por exemplo, aumentaram imensamente, em alguns países elas triplicaram. Transtornos de ansiedade, depressão, ansiedade em crianças que não estão indo à escola e ficam ansiosas, ficam preocupadas com toda essa questão, acham, muitas famílias falam que o pai entra em casa e fala, papai, você não pegou Covid, né? Que Entende? coisa terrível. Além disso, hoje nós temos, veja o impacto que se causa quando você fala para uma pessoa de 80 e poucos anos de idade que ela tem que ficar confinada em casa. Eu ouço pessoas mais idosas quando eu prefiro pegar essa doença e morrer do que ficar longe da minha família. Quando você fala para um idoso de 85, 86 anos de idade que ele tem que passar o Natal dele em casa sozinho, você está falando que talvez no ano que vem esse idoso não esteja mais vivo para comemorar outro Natal. E aí você vai sempre se lembrar que você não deu o seu último abraço no seu pai porque alguém falou que ele tinha que ficar em casa sozinho no Natal. Veja, o impacto que se produz ao dar uma orientação dessa numa pessoa de 80 e poucos anos de idade é uma pessoa que ela já convive diariamente sabendo que ela está próxima da linha de chegada. É, Que a morte, a cada dia que passa, está mais próxima. Então ela já tem isso presente na vida dela. Então ela busca conviver com as pessoas queridas ou fazer coisas que lhe deem prazer o máximo que ela puder. E aí você está tirando esse direito dessa pessoa. Veja, aonde entra aí o livre-arbítrio? Vamos supor, Leda, se você chegar para mim e falar assim, doutor Paulo, se eu chegar no hospital numa parada cardíaca, eu não quero que o senhor me reanime. Eu quero que o senhor me deixe morrer. Bom, a Leda está consciente? Está consciente. Não está com nenhuma alteração de psiquiátrica? Não. Então é um direito que você tem de assinar uma declaração e dizer, olha, se eu tiver alguma doença ou chegar de tal jeito, eu não quero ser reanimada. E aí o médico que te atender, ele vai ter que respeitar o seu direito. Então, se eu tenho que respeitar você até numa hora
fatal, digamos assim, como essa, por que eu não posso respeitar o direito de um idoso querer ir passar o seu Natal junto com a sua família? Veja, não estamos sendo irresponsáveis em dizer vai para a festa, aglomera. Não. É, Vá, não use é uma máscara, festa. higiene com álcool gel, mantenha uma certa distância, mas conviva. Você não vai morrer por conta disso. Então, há que haver um bom senso.